A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que bom ter você aqui no canal. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor e eu tenho certeza que essa mensagem vai falar profundamente ao seu coração. Então, já se inscreve aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. O texto de hoje fica lá em Ruth, do capítulo 3, do 7 ao 10, que diz assim: Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. — Quem é você? — perguntou ele. — Sou sua serva Ruth, disse ela. — Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: O Senhor a abençoe, minha filha. Esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Até aqui. Essa passagem de Ruth é uma das mais belas expressões de fé, coragem e humildade que tem nas Escrituras. À primeira vista, pode parecer um ato estranho, uma mulher deitando aos pés de um homem durante a noite. Mas quando a gente consegue entender o contexto, nós vemos que Ruth estava realizando um gesto simbólico e espiritual muito profundo. Ruth, para quem não conhece, ela era uma mulher estrangeira, viúva, sem posses e sem garantias, mas ela cria que Deus estava conduzindo seus passos. E ao obedecer à orientação de Noemi e ir até Boaz, ela estava, na verdade, se colocando aos pés do seu Redentor, um símbolo da nossa própria postura diante de Cristo. E agora eu vou falar sobre o significado de descobrir os pés de Boaz. Na cultura hebraica, o descobrir os pés não tinha uma conotação sexual. Era um ato de humildade, uma forma de pedir abrigo e redenção. E a Ruth se deitou aos pés de Boaz, como quem diz: eu reconheço quem você é e o que você pode fazer por mim. Ela não buscava prazer, mas ela buscava proteção. Não buscava destaque, mas buscava redenção. E é exatamente assim que o crente deve se aproximar de Deus, aos pés do Redentor, reconhecendo que somente Ele pode nos cobrir com sua graça. Quando a Ruth diz: estende a tua capa sobre a tua serva, ela está pedindo que Boaz a tome sob sua proteção, um ato que no contexto simbolizava a proposta de casamento e ato de redenção. E Boaz era um parente resgatador, alguém que tinha o direito e o dever de restaurar o nome e a herança da família. Mas assim também é Jesus, o nosso Boaz celestial. Ele é o Redentor que nos acolhe, cobre nossa vergonha e nos restitui a dignidade. Há momentos em que Deus nos convida a fazer o que a Ruth fez, se colocar aos pés dele em humildade. Quando Ruth se deita, ela não fala muito, ela apenas descansa aos pés de Boaz. E às vezes o maior ato de fé é justamente isso, se calar e descansar aos pés de Jesus, confiando que ele vai agir. Aos pés de Jesus nós vamos encontrar refúgio, aos pés de Jesus nós vamos receber redenção. Aos pés de Jesus nós somos cobertos, não por uma capa qualquer, mas pela graça que nos salva e nos transforma. Ruth entrou naquela era como uma viúva estrangeira, mas se levantou como uma mulher redimida e escolhida. Da mesma forma, quando nos colocamos aos pés de Cristo, nós nunca saímos do mesmo jeito. Ele cobre a nossa história com sua misericórdia, ele faz nascer um novo futuro. Assim como do ventre de Ruth veio a linhagem do rei Davi e mais tarde o próprio Cristo. Hoje, o Senhor te convida a se colocar aos pés dele. Não é um lugar de vergonha, mas é um lugar de honra. E é ali, aos pés do Redentor, que a história começa a mudar. Tenha uma abençoada semana.